Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos os irmãos e irmãs. Meu nome é João Botelho, sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana Independente, em Santa Cruz do Rio Pardo, e quero trazer uma mensagem de amor, de cuidado, mas também de responsabilidade diante do cenário e do contexto em que nós nos encontramos hoje. Contexto de isolamento social, de afastamento, onde requer alguns cuidados. E para isso eu quero fazer uma breve meditação, um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. E esse texto é um texto precioso, um texto maravilhoso, onde nós vemos Lucas narrar o encontro de Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, com um homem, um intérprete da lei, que o indaga a respeito do que ser necessário para ganhar a vida eterna. O que ser necessário para entrar no reino dos céus. E é diante desta questão que o diálogo ali é colocado. E Jesus então lhe pergunta, olha, o que está escrito na lei e como você a interpreta? Então, aquele homem, aquele intérprete da lei, diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E diante dessa resposta, Jesus, então, lhe diz, respondestes corretamente, faze isto e viverás. Mas aquele homem, querendo justificar a sua pergunta, que a fez justamente para provar Jesus Cristo, para colocar numa prova, ele faz uma segunda pergunta. Agora ele questiona quem é aquele próximo. Quem é o próximo do mandamento? E é justamente esta pergunta que desloca agora e que nos dá um belíssimo presente para a humanidade, que é a parábola do bom samaritano. A parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Então Jesus, para responder quem é o próximo, quem é esse próximo, ele faz uso desta parábola, dizendo o seguinte, olha, um homem desceu de Jerusalém a caminho de Jericó. Em determinado momento, esse homem foi assaltado, foi roubado e o deixaram semi-morto. E duas pessoas, duas personagens passaram diante dele. Um era o sacerdote e o outro era o levita. Duas figuras religiosas, de religiosos. E ambos passaram, viram ali, mas passaram ao largo. Não cuidaram, não foram ao encontro daquele homem que estava caído no chão, com perigo, com risco ali de morte. Mas Jesus narra a terceira personagem. E a terceira personagem é a figura do samaritano. O homem, então, esse samaritano de caminho, ele passando, ele enxerga, ele vê, ele sente compaixão, ele sente a empatia por aquele homem que está sofrendo, que está à beira da morte, largado à sua própria sorte. E é este sentimento que faz o samaritano olhar, parar tudo que estava fazendo para cuidar daquele homem caído. Há uma frase dita por um pensador contemporâneo que diz o seguinte, olha, profeta é aquele que enxerga o óbvio. E esse homem, ele enxerga, esse samaritano, ele enxerga a necessidade que este homem se encontrava, o homem caído. Então ele vai, ele cuida dos ferimentos, ele o coloca em cima do seu jumento, do seu cavalo, e o leva para uma hospedaria mais próxima, na cidade mais próxima, paga ali ao dono da hospedaria, e deixa várias recomendações e um alerta sobre
se for necessário, se esse dinheiro que ele havia deixado em depósito não cobrir as despesas, quando ele retornasse, ele ia cobrir e ia pagar todas as despesas. E terminando essa parábola, então, Jesus ele faz a seguinte pergunta, a seguinte indagação ao intérprete da lei. Quem é o próximo ali? Então o intérprete responde: aquele que agiu com misericórdia. Aquele que agiu com misericórdia. O bom samaritano era o próximo do judeu. Amados, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque os judeus e os samaritanos nessa época, eles se odiavam. Um pisava onde o outro havia passado. Se você quiser ler um relato ali no Evangelho de João, no capítulo 4, você vai ver a mulher samaritana. Aquele diálogo, aquele cenário vai mostrar um pouquinho só desse ódio que havia entre os dois. Jesus estava explicando que aquele homem era o próximo do judeu, o próximo daquele intérprete da lei. E Jesus termina dizendo para ele: vai e procede tu igual. De igual modo. Dizendo: olha, independente se a pessoa é um samaritano, se é um judeu, se é um cristão, se é de qualquer outra raça, etnia, nós devemos ajudar, nós devemos ir ao encontro das pessoas que estão caídas, prostradas por determinada circunstância. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de todo cristão. Não é passar ao largo, mas é enxergar, é ver. O cristão ele deve ser esse bom samaritano. Outra questão que eu gosto de pensar quando eu vejo esse texto é que a igreja deve ser um bom samaritano. A igreja deve olhar aqueles que estão caídos, desvalidos, com um olhar de misericórdia. Ir ao encontro, ir a ajudar aqueles que estão desvalidos, caídos, necessitados, padecendo, muitas vezes de fome. Para isso nós temos na igreja, por exemplo, o Ministério de Ação Social e Diaconia. É um ministério belíssimo. Belíssimo. Um ministério de amor, de servidão, de serviço. O indivíduo, o ser humano, deve ser o bom samaritano. A igreja deve ser o bom samaritano. Mas acima de tudo, meus amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo, ele é o bom samaritano. Jesus Cristo é o bom samaritano na medida em que ele olha para a situação de todo o ser humano, todo o gênero dos seres humanos. Ele olha a nossa situação, perdidos, mortos em seus delitos e pecados, e aí então ele vem ao encontro, ele vê, ele sente a misericórdia por nós e vem ao nosso encontro. Esse verbo encarnado, Deus que se fez homem, vem ao nosso encontro, vive a nossa vida, morre a nossa morte para nos salvar. Meus amados, Jesus Cristo é o bom samaritano deste texto. É o maior exemplo que nós devemos ter. Da mesma forma que Jesus olha para o ser humano, nós também devemos olhar para o nosso próximo. E o nosso próximo são todos aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos, de fato, cumprir esses mandamentos de Jesus Cristo. Que nós possamos ir e fazer igual o bom samaritano, independente, sem olhar a quem. Meus amados, assim como o bom samaritano fez, nós possamos fazer, nós possamos agir de forma espontânea, de forma voluntária, de forma a ser algo que seja intrínseco e seja algo já que seja natural para a gente. Olhar e se compadecer. Olhar e ter misericórdia.
Hoje, em entrevista, eu vi num jornal que, pela primeira vez, o IDH abaixou, o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso é muito triste. Isso nos mostra que a nossa sociedade tanto brasileira como mundial, está perdendo seu poder aquisitivo. E muitas das vezes, muitas dessas pessoas vêm a passar fome. E agora é a hora, mais do que nunca, da nós nos levantarmos e sermos cristãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de cada um de vocês. Não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, até que Cristo venha. Deus te abençoe.